primeira vista, você encanta e assusta. Desperta várias sensações ao mesmo tempo. Para quem olha os seus prédios altos e avenidas largas, o mundo parece imenso. Para quem caminha por suas ruas cheias de gente de todas as partes, nada parece longe demais que não possa ser alcançado. Não cansamos de experimentar cada uma de suas esquinas. Restaurantes, bistrôs, bares, botequins, barraquinhas. É impossível esquecer esta saborosa realidade. Como é bom comer em São Paulo! Existe um jeito melhor de comemorar seu aniversário? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo. E o Saborearte não poderia deixar de prestar a sua homenagem. Por isso vamos fazer uma jornada pelo que existe de mais delicioso na gastronomia paulistana e relembrar os nossos melhores momentos. Nossa primeira parada é no Copan, icônico edifício do centro de São Paulo. O Copan tem mais de 5.000 moradores, sendo o maior conjunto residencial da América Latina. Ele foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a pedido da prefeitura, para o aniversário de 400 anos da cidade, em 1954. Mas a obra atrasou um pouquinho e só foi concluída 12 anos mais tarde. Atrasos à parte, o Copan é um presente para São Paulo e uma inspiração para muitos paulistanos e paulistanas, como a Janaína Rueda, que escolheu o edifício para ser a sede do seu bar da Dona Onça. O seu bar foi uma das muitas iniciativas que ajudaram a transformar o centro de São Paulo através da gastronomia. Copan, né? Assim, o Copan sempre foi marginalizado, começa por aí, né? Sempre houve uma coisa de, não, você vai abrir o Dona Onça no Copan. Eu ouvi isso, mas assim, não foi uma pessoa, duas que me falaram, não. Deus me livre, você vai abrir, lá só tem prostituta, travesti, traficante, drogado, os cara louco, artista louco. Deus me livre, o que você vai fazer lá? Janaína é muito da rua, porque ela é do Bexiga. A gente tem muita coisa em comum, porque até quando me perguntam assim, onde as suas inspirações? E minhas inspirações para os meus desfiles é sempre na rua, no cotidiano. E eu acho que a Janaína traz isso também. E ela sempre fez questão que o bar não tivesse uma cara única, sabe? Que fosse democrática. E isso é visível. Quem vem aqui, que vê o público como é eclético, como a comida é eclética, que vai das massas, a rabada, a dobradinha, a coxinha de galinha caipira, o arroz de galinhada, tem para todos os gostos. Minha casa nunca teve preconceito, minha mãe nunca teve preconceito, minha mãe alugava quarto para as meninas da noite. Nunca houve, assim, nossa, aquela menina sai à noite, nossa, aquele cara é travesti. Minha mãe nunca apontou o dedo para ninguém. E aí o Dona Onça juntou essa força, que é uma força bruta, né, de energia. O cara mais conservador, eu já vi lá dentro cantando e dançando e bebendo com todo mundo numa mesa. Aqui já teve muita coisa, meu amor. Festas maravilhosas da Janaína, do síndico. Que horas que vai acabar isso? Não sei. A Janaína, pelo amor de Deus, fecha a porta. Não pode mais. E o pessoal, não, vamos continuar. Isso aqui trouxe muita sorte para o centro da cidade. Quem também decidiu apostar no Copan foi a nossa querida chefe Bel Coelho, com o seu Cuia Café. É um bistrô delicioso que divide espaço com uma agradável livraria, formando a combinação perfeita para qualquer visitante.
Eu sou tão fã desse prato no restaurante, que tem uma equipe fazendo, que eu imagino aqui só você fazendo. Isso Quer vai dizer, ficar bom. Não, Espero que fique tão bom quanto, pelo menos tão bom quanto, né? Não, serviço exclusivo, deve estar um máximo. A gente hidratou o cuscuz e aí eu temperei ele com pimenta de cheiro, picles de cebola roxa, tomatinhos, coentro e salsinha. A gente vai servir com ovo frito, né? A espuma de queijo mandala. Lá no Nordeste, normalmente não vai tanta coisa, né? Vai com leite, muitas vezes. Mas aí aqui eu me libertei. Adoro esse prato, viu? É bom que é memória afetiva, né? Então... Ainda tem a memória afetiva. Sim. A diferença é que em Bom Jardim, o café da manhã, no sítio dos meus avós, tinha também assim uma carninha de bode, refogada. Só acrescentaria que uma cachaçinha junto com isso está indo muito bem. E é interessante, Bel, que você é dona e chefe do Cuia Café. Café virou um sinônimo também de um estabelecimento que não necessariamente tem grandes cafés, né? Mas no seu caso tem um foco no café importante. Você tem vários tipos de café, vários serviços de café, né? E cada café, quer dizer, e a torra também, para cada finalidade. Então, o da máquina, que seria o expresso, e o cappuccino, moca, o que, enfim, for pedido da máquina, é uma torra e uma moagem, né? Aí tem o microlote, que é um bem especial, que normalmente é na V60. É um método para coar um café, então tem um coador especial, um filtro especial, que faz com que a água corra pelo café de forma mais homogênea. Que você usa para o microlote, que é, digamos, o premium top premium. E aí tem o coadão, que a gente faz numa garrafa térmica especial, que coa 2 litros por vez, assim, até um pouco mais. E a gente cobra ele um pouco mais barato, mas também é um outro grão, uma outra torra, e fica o dia inteiro. As pessoas podem, enfim, pedir o dia inteiro. Pode pedir todos o dia inteiro, mas é um café um pouco mais barato, porque ele é passado a cada 2 horas. E café, para mim, é gritante. Um de má qualidade, queimado, e um de muito boa qualidade. Outro ponto do centro, que é a cara de São Paulo, é o Largo do Arouche. O Largo tem uma arquitetura de inspiração francesa e um passado sofisticado que favoreceu o surgimento de inúmeros restaurantes. Alguns existem ainda hoje e se tornaram verdadeiros clássicos da cidade. Um deles, um restaurante francês em frente ao Mercado das Flores, inspirou o cantor crioulo a compor a música O Freguês da Meia-Noite. Esse restaurante é o La Casserole e ele foi mostrado no especial dos clássicos paulistanos do estilo Arte 1 mais Saborearte. Quando o Casserole foi inaugurado, ele sempre teve essa proposta de ser uma cozinha de cardápio clássico francês. E naquele momento, a cidade de São Paulo, ela acontecia nessa região aqui, na Vieira de Carvalho, em Higienópolis, no Centro Antigo. Se é que a gente pode falar que tem lugares clássicos, vamos dizer assim, aqui em São Paulo, com certeza esse lugar aqui é um grande clássico. Do ponto de vista urbano, essa raiz que é muito forte, e do ponto de vista gastronômico, as raízes da cozinha clássica francesa. A gente vai mostrar para vocês uma receita muito clássica. É um haddock que a gente serve com creme de espinafre e um ovo pochê. O ovo pochê, ele é um ovo que as pessoas têm muito medo. Como fazer um ovo pochê? E, na verdade, ele tem alguns segredos, né? Um deles é trabalhar sempre com ovo fresco. Algumas gotinhas de vinagre na água e colocar o ovo pochê quando a água está começando a fervilhar. E nesse momento, tem quem gosta de fazer um roda-moinho
na água, reduz o fogo e aí você coloca o ovo no meio. E a partir dali você pode deixar ele na água que ele vai terminar o cozimento e ficar no ponto certo, que é o ponto com a gema mole bem gostosa. Por cima disso tudo, para deixar melhor ainda, vai uma manteiga clarificada, para dar aquele sabor que a gente ama e que é tradicional da culinária francesa. E para completar, um pouquinho de flor de sal em cima do ovo poché. A gente tem essa cozinha bem tradicional francesa, de diversas regiões, não é regionalizada. E a gente mantém algumas das tradições de preparo e de serviço. A nossa jornada pelo centro de São Paulo não poderia deixar de fora o Mercado Municipal, mais conhecido como Mercadão e que faz aniversário junto com São Paulo. Inaugurado em 25 de janeiro de 1933, o Mercadão é famoso pela qualidade dos seus produtos, sendo um favorito de muitos chefes. Mas poucos chefes o conhecem tão bem quanto o Gustavo Rigueiral. O Gus visitou as barracas, provou as comidas e conversou com trabalhadores, fregueses e comerciantes para o seu programa lá no Mercadão. Para conhecer toda a história do Mercadão de perto, a gente está com o super jornalista Raul Justilores e a gente quer saber de você, primeiro de tudo, qual é a história do Mercadão? Nos anos 10 e 20 do século passado, São Paulo estava com a bola toda. O preço do café estava nas alturas, São Paulo estava ficando muito rica, ainda que fosse uma cidade ainda média. E esta área onde a gente está era o centro rico da cidade. A 25 de março era onde os tecidos do mundo inteiro chegavam, numa época que não havia Oscar Freire, que ninguém comprava roupa pronta. Então a moda da cidade estava na 25 de março, os artigos de luxo estavam aqui atrás na Florencio de Abreu, e o Parque Dom Pedro, onde a gente está literalmente, foi inaugurado em 1922. Primeiro centenário da independência do Brasil. E ano da Semana de Arte Moderna também. Então, São Paulo estava se achando. E este é o último grande prédio a surgir nessa área, que era então uma área luxuosa. Agora, a gente tem que lembrar que o mercado municipal representa a transição dessa São Paulo poderosa para São Paulo que perde muito com o golpe de Getúlio Vargas, que perde muito com o crash na Bolsa de Nova York. Então o preço do café desmorona. Então foi projetado, foi idealizado no momento onde a gente estava por cima da carne seca e depois quando ele ficou pronto a gente ficou mais ou menos imaginando o que ia fazer com isso. A gente já estava por baixo da carne de segunda. Aliás, tanto que na Revolução de 32, quando São Paulo exigiu uma nova Constituição e é derrotado pelas tropas federais do Rio de Janeiro, este lugar aqui tinha sido um depósito. Então o mercado quase pronto, virou um depósito de armas e os vitrais que vocês estão vendo levam tiros das tropas. Eles eram testes ainda. Então ele é inaugurado já com uma segunda versão dos vitrais, porque os vitrais, antes da inauguração, já tinham sido quebrados. Viraram uma peneira. Os coitados viraram uma peneira. O Gus também foi atrás das histórias e dos sabores do vizinho menos conhecido do Mercadão. O mercado Kinjo Yamato existe desde 1922. É ótimo para comprar produtos frescos, temperos raros e também para experimentar pratos de diversos países. O Gus até arrumou um tradutor de mandarim para não se enrolar na hora de fazer as compras e escolher o seu pedido no cardápio. Gente, esse aqui é o Carlos, o nosso tradutor de mandarim, que vai desenrolar todo o papo pra gente nessas próximas barracas que a gente vai. O quão tradicional são esses legumes, assim? Se a clientela dele é praticamente chinesa ou se os brasileiros compram também? 赖在你买的东西，你那个户是中国人吗？对，最多是中国人。都是中国的这边的。 Sim, a maioria que vem comprar são chineses. Esse é o salsão chinês, gente, ó, a gente consegue ver
que ele é bem mais fininho, bem mais macio, parece, né? Mais crocante. E o sabor dele é mais forte, o sabor dele é mais fraco, como é? 它的口感是呢種口感。 Não, ele cheiro mais forte. Mais forte. Também molinho, mais molinho. Entendi. Nossa, muito legal. Vou até provar um pedaço aqui pra gente ver como é. Quando vocês vierem aqui no Kinju, vocês vão colar aqui na barraca do hambúrguer chinês. E aí a cena do crime é essa aqui, ó. Tem um caldeirão maravilhoso com várias carninhas, vários molhos, várias pimentinhas, várias especiarias. Você pode comer um, ver como é feito? 我们吃一个可以吗？ Então, ó, gente, ó como é lindo, ó. Tem os pedacinhos de carne, os pedacinhos de gordura, o coentro, o pimentão. Carlos, foi mal, cara. Já, o seu tá vindo, já. Vou ter que dar uma mordida nesse. Vai lá. Ó. Vamos吃。 Olha, esse hambúrguer chinês do Kinju Yamato, eu confesso que não conhecia. Eu preciso até experimentar. Mas se tem uma iguaria com raízes orientais, que eu acredito que todo paulistano tenha provado, é o pastel. O pastel nosso de cada feira seria uma contribuição dos imigrantes japoneses. Quem conta essa história é a Cecília Padilha, no programa Experimente. Se tem uma comida que é unanimidade entre os paulistanos, é o pastel. Eu, particularmente, vou para a feira só para comer pastel. Eu tô aqui com a Cristiane, que faz parte da terceira geração de uma família que produz pastéis há mais de 60 anos. Cristiane, você vai me contar qual é o segredo desse seu pastel? O segredo, como diz a minha mãe, a Dona Maria, é muito amor, muita dedicação, produtos de boa qualidade. E os pastéis foram mesmo criados aqui no Brasil pelos orientais? Diz a lenda que é os orientais que trouxeram o pastel, né? Na verdade, assim, os fregueses mesmo falam, comentam, se não tiver japonês na barraca, não é pastel de verdade. Eu imagino. E por que a feira? Por que vocês acham que a feira traz tantas pessoas para comer pastel? O público paulistano, ele gosta de comida de rua. E aí, quando eles comem na pastelaria, falam que não é o mesmo pastel. Fala, não, gente, não é o mesmo pastel. Não, na feira é muito mais gostoso. Cecília também foi às compras no bairro da Liberdade, acompanhada pelo chefe Tsuyoshi Murakami, que buscava ingredientes para suas criativas receitas. E o que você mais gosta de visitar por aqui? O que eu mais venho aqui no Marucai, né? É um supermercado, porque supermercado japonês. Aqui você se sente realmente no Japão. Vamos pegar aqui o quiabo. Né? Esse quiabo que vai dar uma... Esse quiabo que vai dar uma baba. Esse é um kombu. Kombu é uma alga, né? É uma alga. É uma alga. Aqui, ó, pode cortar com a boca mesmo, né? Como natto, ó. Vamos ver. E sabe que o japonês faz barulhinho, né? Sentiu todo aquele lance do que a gente viu na Liberdade? Os elementos aqui, quando todos tocam e sabem aonde chegar, é como se tivesse um maestro. Now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I say it clear, I state my case, for each I'm certain
I live a life that's full. I eat it up and spit it out. I face it all, and I stood tall and did it my way. Eu não estava preparado para essa performance ao piano do chefe Murakami. Será o sinal de uma nova carreira para ele? Os imigrantes japoneses chegaram no bairro da Liberdade no início do século XX, atraídos pelos preços baixos dos imóveis. Com o tempo, a Liberdade recebeu imigrantes chineses e coreanos, aumentando a diversidade de culturas e de sabores do bairro. Afinal, em que outro lugar do mundo poderíamos encontrar uma receita de feijoada japonesa servida num izakaya, que é o típico boteco japonês? É uma história perfeita para o Marcos Nogueira, do programa Cozinha Bruta. Izakaya, é aqui mesmo. E a dessa aqui, que é a tal feijoada japonesa? Tá desmontada ainda, mas é... Desmontada? Vamos ver aqui. Isso aqui é uma farofa comum? Farofa não, farofa de farinha panko. Panko é uma farinha de rosca japonesa? Exatamente. Aqui também não é couve, pelo jeito. Não, isso é nirá. Nirá é o cabelinho do alho. Perfeito. Aqui é um porco. Butá no kakuni. O que quer dizer isso? Butá é porco, kakuni é quadrado. Agora aqui, ó, feijoada. Está prontinho, completo. Você tá de sacanagem comigo, né, cara? Não, o pessoal come com isso mesmo. Você quer que eu coma farofa com hashi? Aí você vai juntando, vai fazendo bololô com arroz, feijão assim, e todo mundo come assim. Você também consegue. Farofa? Vamos ver, comigo pegar farofa com hashi, vamos ver. Nossa, que boa. Muito bom, cara. Além de se esbaldar na feijoada japonesa, o Marcão fez uma verdadeira volta ao mundo apenas indo de um bairro ao outro de São Paulo. Vamos conferir alguns desses lugares que ele visitou no seu Cozinha Bruta. Quais são os pratos principais? O que você serve aqui, aliás? Aqui a gente especializa em um tipo chamado jerk, culinária jerk. E isso é churrasco jamaicano. Aqui a gente serve frango. Cara, que copo é esse, velho? Você quer me matar? Ai, meu Deus. Tem até subir o dedinho aqui, cara. Nossa Senhora. Uma lanchonete que faz comida de rua de Israel. Bolovo. Ele é um bolovo... Pode se chamar de bolovo de falafel. Isso é algo que claramente você inventou, né? Nunca vi isso em nenhum outro lugar. E vamos conhecer o restaurante vietnamita. Estou excitado porque eu não sei quase nada da cultura e da comida vietnamita. Eu quero que você me apresente. Banh mi. Banh mi. Banh mi, que é um sanduíche na baguete. Oh, pimenta. Eu te falei. Nossa, coisa deliciosa. Vamos provar esse pho. Nossa, o cheiro desse negócio, gente. Maravilhoso isso, gente. A gente tá no Bom Retiro, é um restaurante coreano, de churrasco. É um churrasco de estilo coreano. Antes de qualquer coisa, só o naipe da coisa. Repara na brutalidade dos talheres que estão em cima da mesa, cara. Essa é a sopa de kimchi. Isso tem a cara de ser a coisa mais... Vou ficar com a boca, tem que enfaixar a língua, né, depois. ...25 de janeiro, aniversário de São Paulo, e a minha relação com a Pauliceia não podia ser diferente. Como cozinheiro, eu amo que aqui você consegue encontrar todos os ingredientes que você possa imaginar. Seja aquilo que você queira cozinhar, me mandar para a panela, você consegue encontrar por aqui. E claro que eu não sou de ferro, quando eu fico com preguiça, eu sei que vai ter um restaurante com um menu incrível e os braços abertos prontos para me receber. O que você mais gosta na cidade? A minha relação com a cidade de São Paulo é uma relação visceral. Eu nasci aqui, fui criada aqui.
tenho muitas influências, né, desse nosso entorno. É obviamente uma cidade estressante, enfim, com todas as mazelas de uma grande cidade urbana, mas muito rica do ponto de vista cultural e social. E quando a gente consegue achar esses refúgios e se alimentar disso que a cidade tem para nos proporcionar, a gente pode ser muito feliz aqui. Eu tenho muito orgulho de ter nascido na cidade de São Paulo. Essa cidade que é tão acolhedora, que traz tantos benefícios pra gente na gastronomia, com essa miscigenação e com essa imigração. Eu trago isso pra dentro da minha cozinha, visitando os mercados, as feiras livres e andando na rua, conhecendo pessoas, conversando com pessoas e fazendo comida popular brasileira, mas sempre voltada para o estado de São Paulo. Então, feliz aniversário, São Paulo. Eu te amo. São Paulo acolhe, abraça pessoas do Brasil inteiro, assim como eu, que sou carioca, e do mundo todo. E a gastronomia une essas pessoas. É possível viajar o mundo sem sair daqui através do paladar. Parabéns pelo seu aniversário, São Paulo! Não são apenas os restaurantes que oferecem comida estrangeira em São Paulo. As ruas da cidade também possuem deliciosas opções para quem quer dar a sua própria volta ao mundo. É o caso do Trailer da Leila, no bairro de Moema, que serve um falafel delicioso e outros pratos da culinária libanesa. A Leila brilhou ao contar sua história e mostrar seus pratos no programa Na Boca do Povo. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Bom aí pra gente comer. Tem prato de almoço, prato árabe. Quer uma? Falafel árabe. Ground beef and fava libanesa, fava árabe. Depois colocar coentro, cebola, alho e tempero de falafel. Eu uso camomila, coentro seco, pimentão de reino e pimenta seca. Eu cheguei no Brasil em 88, porque estava no Líbano, tem guerra. Caiu bomba dentro da minha casa, a gente perdeu tudo, até documento, até tudo. Até perder dinheiro, não tem nada. Eu venho fugir para o Brasil. Vamos fazer sanduíche de falafel. Chama na árabe shawarma. Shawarma falafel, shawarma de carne, shawarma de... Tudo chama shawarma. Depende de sanduíche, nome shawarma. A gente usa pão folha. Essa salada libanesa chama tabule. Agora coloca falafel assim. Óleo de gergelim. Tahine. Tudo aqui feito em casa, tipo caseiro. Não compro nada para fora, tudo faz em casa. O freguês está gostando muito da minha comida. Brasileiros comem mais comida árabe. E vem aqui comida árabe e come mais. O tamanho e a diversidade de São Paulo fazem da cidade um polo de atração para eventos do mundo inteiro em várias áreas. Na gastronomia, a cidade sediou em 2022 a Settimana della Cucina Italiana, a Oktoberfest, o Mundial do Queijo e muitos outros. Todos com a cobertura do Sabor e Arte. A Settimana della Cucina Regionale Italiana aconteceu em São Paulo na última semana de outubro. O evento, organizado pelo Consulado da Itália, ganhou um menu especial servido em um restaurante de São Paulo. Para elaborar esses cardápios, 20 chefes italianos foram convidados ao Brasil. Buongiorno, io sono Roberto Serra, arrivo dalla Sardegna.
questa è la seconda volta che vengo qua a San Paolo, è un piacere proporre i piatti e i prodotti tradizionali perché sono tanto apprezzati della cucina sarda. Abbiamo preso una cottura tradizionale del maialino che ci piaceva proporre qui a San Paolo, abbiamo fatto una cottura in forno per lungo tempo e poi viene arrostito e caramellato e servito con un po' di verdure saltate. São Paulo foi a sede do segundo Mundial do Queijo do Brasil, um evento internacional que mostrou o melhor que os queijos e produtos lácteos de todo o mundo têm a oferecer. Foram 1.200 produtos vindos de vários países, concorrendo às premiações dos melhores queijos, segundo o julgamento de 175 jurados. Depois disso, 15 especialistas ainda decidiram qual o melhor queijo entre os melhores. Sem falar das degustações de harmonização entre queijos e vinhos, organizados pelo canal Saborearte e pela revista Adega. O segundo queijo que a gente vai comer é o mandala, da Pardinho Artesanal. É um queijo elegante, um queijo equilibrado. É o mais coringa de todos os vinhos que a gente degustou até agora. O Mundial do Queijo do Brasil teve ainda encontros e debates entre profissionais e, para o público em geral, uma feira com mais de 100 produtores artesanais e regionais. Porco Mundi é um grande encontro que nós fazemos, escolhemos chefes, às vezes brasileiros, às vezes colombianos, às vezes argentinos, mas dessa vez a celebração é muito maior, porque a gente está falando de América Latina. A gente percebeu que o porco está no mundo inteiro e cada país tem a sua forma, a sua tradição de como comer o porco. Então, a gente começou a querer fazer essa coisa de trazer chefes de outros países para a gente, na verdade, fazer uma troca de experiências. Eles verem da forma que a gente come o porco aqui e, ao mesmo tempo, eles ensinar para a gente como se come o porco no país deles. Preparamos calamares con cerdo, un ragú de cerdo cubierto por una papa nativa e por encima cecina desidratada. Então, na verdade, a comida é importante, o porco é importante, mas mais do que isso é a união e a celebração de um movimento. Porco Mundi! A Oktoberfest é uma festa símbolo da cultura alemã com mais de 200 anos de tradição. Chegou aqui trazida pelos imigrantes e, claro, que São Paulo não poderia ficar de fora. Esse é o 5º ano de edição do evento. São muitos shows, muita gastronomia alemã e internacional e 15 variedades de chopp, todos deliciosos. O canal Saborearte realizou seu primeiro evento presencial em São Paulo, Talk and Taste, em conjunto com o Instituto de Artes Culinárias Le Cordon Bleu. No palco, o diretor da escola, Patrick Martin, e eu conversamos sobre a culinária e a cultura da França e do Brasil diante de uma plateia repleta de convidados, além, é claro, de vários chefes e apresentadores do Saborearte.
quero ser surpreendida. Eu tô com fome. Quero ver os pratos que eles vão fazer, as harmonizações com as bebidas. Vai comer bem, eu acho também, né? Juntando várias experiências nesse pioneiro evento presencial, além da conversa, tivemos também uma cozinha de demonstração no palco, onde professores do Le Cordon Bleu preparavam ao vivo algumas das iguarias que o público experimentou durante a noite. A nossa volta ao mundo não seria completa, claro, sem o Brasil. Além de imigrantes de várias partes do planeta, São Paulo recebeu gente de todas as regiões brasileiras. Isso se reflete nos restaurantes. Você pode ir do norte ao sul do Brasil sem sair de São Paulo. E um dos meus lugares favoritos fica na Vila Medeiros, na zona norte da cidade, que serve uma comida sertaneja pernambucana maravilhosa. É o premiado Mocotó, do chefe Rodrigo Oliveira. Fala, Rodrigo. Professor, tudo bem-vindo. bem? Que alegria de ter de volta aqui. O Rodrigo, que além de proprietário e chefe de cozinha do restaurante, foi meu aluno também na época da faculdade. Eu vi você uma vez numa entrevista falando que o papel do chefe é criar pontes e tal. Quais pontes você conseguiu criar ao longo desses 20 e poucos anos de carreira? Sim, acho que é um jeito bom de dizer mesmo. Acho que o Mocotó tem uma especialidade que é unir contraditórios, né? A gente entende que a gente propõe uma gastronomia, uma experiência muito mais inclusiva do que exclusiva, né? Então, se não é sobre fazer você se sentir exclusivo, é sobre você se sentir parte, né? Parte desse movimento de valorização, sabe, do produto local, mas com uma linguagem universal, de falar do sertão, mas estar aqui na periferia de uma das cidades mais pulsantes e mais intensas, maiores do mundo. Conta um pouquinho como é que é o baião de dois, que é o arroz e feijão aqui do Mocotó, né? Como ele é feito? Conta mais ou menos em detalhes. Assim. Os elementos centrais do baião de dois são, sem dúvida, arroz e feijão. O arroz, sempre orgânico, cozido super temperado, né? Com muito alho, urucum, caldo de carne para enriquecer, né? Nessa base. Um trio de carnes que a gente usa também em muitos preparos, que é carne seca, né? Uma carne curada, toucinho defumado e a linguiça curada. E na parte dos lácteos, leva manteiga de garrafa, queijo de coalho da fazenda Atalaia. E aí a parte fresca, né, que a gente chama salada do baião de dois, tomate, cebola, pimentão, coentro, cebolinha. Isso que dá frescor nessa leveza pro baião de dois. Muitos restaurantes em São Paulo atingiram novos padrões de qualidade nos últimos anos. E para isso foi fundamental o processo de formação dos profissionais da cozinha e das escolas de gastronomia, como o Instituto Francês Le Cordon Bleu, que abriu em São Paulo a sua primeira escola no Brasil. Mon nom est Patrick Martin, je suis à l'école Le Cordon Bleu depuis, mes cheveux blancs le font voir, depuis 35 ans. Et aujourd'hui, je suis au Brésil pour enseigner et puis pour que le Cordon Bleu se développe à l'intérieur de ce très beau pays. Alors on a ouvert en 2018, on a ouvert en 2018 l'école, en mai 2018, le 8 mai exactement, l'école de Sao Paulo, et on a ouvert en septembre l'école de Rio de Janeiro. Donc on est étendu sur l'Amérique latine, mais l'Amérique du Sud, c'est la première fois qu'on s'implante vraiment. Ce qu'on
fait. Donc quand le cordon bleu s'implante dans un pays, on utilise les techniques du cordon bleu, les techniques classiques, mais avec les produits du pays et avec les gens du pays. Muitos cardápios paulistanos são verdadeiros exercícios de criatividade. Chefes unem imaginação e a pesquisa para criar menus conceituais e deliciosos. Às vezes dá errado, mas quando dá certo, é uma maravilha. Um exemplo bem sucedido é o cardápio elaborado pela chefe Helena Rizzo, inspirado em um dos mais revolucionários eventos artísticos ocorridos em São Paulo, a Semana de Arte Moderna de 1922. Ano passado, eu fiz um curso online que eu amei, que foi na Escola do Gosto, com o Carlos Alberto Doria e com a Viviane Aguiar, que foi um curso sobre a gastronomia no modernismo. Me identifiquei muito, assim, porque eu acho que desde que a gente abriu o Mani, eu sempre me perguntei muito, assim, o que é a comida brasileira, né? Como que a gente pode, estando aqui em São Paulo, né, que é essa cidade tão cosmopolita, como que a gente coloca um pouco de tudo isso, né, na panela e faz uma coisa daqui, que tem uma cara daqui, que tem uma expressão brasileira, que eu acho que é um questionamento do modernismo também, né, que foi na Semana de Arte, né, o que a gente é, né, como que a gente se expressa. O creme de milho e com a botarga, eu acho que, né, milho e ova de tainha, eu acho que é uma coisa bem... o milho é muito caipira e caiçara também, né? E a botarga também, porque, né, a tainha é um peixe que a gente tem muito aqui. Poqueca é uma releitura de um prato indígena, de enrolar o peixe com pirão, né, com uma farofa e assar na brasa. A gente fez um pouco separado, fez um caldinho. E no cabrito, idem, né? A mesma coisa, o cabrito ele é assado em folha de cúrcuma, com uma salsa verde, um caldo ácido também, né? Com cogumelo, com fundo do próprio cabrito. E esse cogumelo, em cima esse shiitake, né? Que vai num vinagre de dashi, que dá um frescor também. E a cambuquira, que também eu acho que é um elemento bem da cozinha caipira, assim. O prêmio Traveler's Choice de 2022 do site TripAdvisor, com votação do público, elegeu São Paulo o 7º melhor destino gastronômico do mundo, à frente de cidades como Nova York e Florença. Vox Populi. Na crítica especializada, o reconhecimento também veio. Na renomada lista do World 50 Best Restaurants, São Paulo emplacou 7 restaurantes entre os melhores da América Latina. E um deles entre os 10 melhores do mundo, que foi a Casa do Porco, de Janaína e Jefferson Rueda. Todo Natal eu cozinho na casa da minha mãe. Já faz mais de 15 anos que eu faço Natal para minha família. Aí eu comecei a pensar em fazer um porco à paraguaia diferente, fazer ele desossado. Aí eu fui testando, mudar a forma de fazer, até que chegou nos Natal que eu acertei. Ficou tão bom que em fevereiro era aniversário da Janaína, aí eu falei assim, nossa, precisava fazer de novo. Aí fui e fiz o porco de novo. Aí aonde eu comecei depois a fazer esse porco, em São Paulo, fiz uma virada cultural aqui, onde eu assei 10 porcos. Vou assar 10 porcos na rua. Falei, impossível, a gente não vai conseguir isso nunca. Vou assar 10 porcos nessa virada cultural. Foi um estrondo, assim. Um pouco
pouquinho depois, a gente fez um evento no estúdio Sérgio Coimbra, que foram 11 chefes de cozinha mundiais. E me chamaram para cozinhar a cozinha brasileira. Eu falei, vou chamar o Jefferson para ir comigo. E aí ele falou, vamos assar o porco. Vamos assar logo um porco lá. Aí a gente assou esse porco. E aí quem estava lá era o Ferran Adrià, o Juan Roca e todos os grandes nomes. Ele ficou louco. Falou que ele era da terra do porco e tinha sido o melhor porco que ele tinha comido na vida. E aí dali eu resolvi, que é onde eu comecei a fazer o projeto na minha cabeça. Eu vou abrir uma portinha para vender porco assado. Eu falei para ele, você não vai só fazer um porco assado. Vou. Vai ser só porco assado. Eu falei, não vai. Você vai fazer alta gastronomia. Eu te conheço com a palma da minha mão. Aí eu andava para cima e para baixo com uma pastinha, com uma bolsinha, escrevendo o que seria, né? O que seria a Casa do Porco. Isso é toda a beleza, todo o trabalho que envolve a alta gastronomia, tudo milimetricamente colocado no seu lugar, trabalhar com pinça, respirar para poder montar o prato. E não tem coisa mais prazerosa, coisa mais bonita é a gente juntar isso com a cozinha popular, né? Sair para comer em São Paulo é parte do meu cotidiano. Há mais de 30 anos eu escrevo críticas e guias de restaurantes da cidade. E antes disso, esse já era um dos meus hábitos favoritos. Mas mesmo assim, eu jamais deixei de me surpreender. Descobrir sabores novos, notar algo diferente em velhos conhecidos. A gastronomia de São Paulo é um espelho da cidade. Ambas são definidas pela diversidade e impulsionadas pelo desejo de inovar e o esforço para alcançar a excelência. Por cada refeição, São Paulo, um muito obrigado e um feliz aniversário. Minha relação com a gastronomia de São Paulo é umbilical. Eu sou paulistano, nascido em São Paulo, criado em São Paulo. Nunca consegui morar por muito tempo em qualquer outra cidade e é isso. São Paulo e eu são mais ou menos uma coisa só. Falou, gente, um abraço. Tenho que confessar que a minha relação com São Paulo já foi bem mais amigável. Hoje eu tenho algumas ressalvas com relação às direções com que a cidade vem tomando. Mas, com certeza, é uma lista grande de coisas incríveis que São Paulo oferece e a gastronomia tá aí no topo dessa lista com toda certeza. É uma comida que é feita por imigrantes e imigrantes que vieram do mundo todo, né, de vários países e também migrantes aqui, gente que vem de outras regiões do próprio país, né, e acabam se estabelecendo em São Paulo. Feliz aniversário, São Paulo. Um beijo pra vocês.